O povo brasileiro, ele começou a entender melhor, a se interessar, digamos assim, por assuntos jurídicos cada vez mais, né? Não só pela TV Justiça, mas pelas intervenções frequentes da Justiça em assuntos que aparentemente, ou pelo menos o povo brasileiro julgava assim, não são da competência do judiciário. Eu não preciso dizer aqui que a gente respeita e considera necessária toda a instituição, né, de que vamos tratar aqui, né? O Supremo Tribunal Federal, quer dizer, não há democracia sem a existência do STF. Também não há democracia sem a existência do Poder Judiciário. E por isso estamos à vontade para tratar de decisões tomadas por integrantes das instituições. É bom não confundir, né? E nós não confundimos. Há pouco tempo, e são decisões controvertidas que têm chamado a atenção de milhões de brasileiros. Uma delas foi a multa aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça ao procurador Deltan Dallagnol. Eu não me lembro o valor agora. 75 mil. 75 mil. Ele teve de entregar isso ao presidente Lula, ex-presidente. E o Lula até festejou, né, o resultado de uma vaquinha espontânea. Não foi feita a pedido do Dallagnol, que superou essa quantia. E o Lula disse, que bom, vou pedir até mais e tal. Não tratou com o devido respeito aí o que aconteceu. Dito isso, eu queria ouvir da Janaína, começando pela Janaína, o seguinte. Eu tenho a impressão de que se vive um faroeste à brasileira, né? Que o bandido persegue o xerife, mas essa é uma opinião pessoal. Faz sentido a aplicação dessa multa? O Dallagnol cometeu algum crime que merecesse essa punição? O que você acha, Janaína? Eu entendo que não, e além de não justificar, vamos dizer assim, olhando para trás, né, eu tenho medo do impacto dessa decisão para frente, porque serve como uma intimidação para os policiais, para os procuradores, para os magistrados, que neste momento estão investigando possíveis desvios de pessoas poderosas. Então a mensagem que fica é, olha, não mexa com essas pessoas, porque além de lá na frente, os processos, né, todo o trabalho vir a ser destruído, você como pessoa física vai ser responsabilizado. Então eu me ressinto dessa decisão, não só pelo caso em si, mas pelo impacto que isso vai ter na cabeça, por exemplo, de um jovem profissional, né, que está fazendo um trabalho de apuração, de investigação. E muitos são esses trabalhos, né? Nós temos aqui uma colaboração premiada que está para ser homologada no estado de São Paulo, falando de desvios envolvendo a Ecovias, por exemplo. Como é que os promotores que estão envolvidos nesse trabalho estão se sentindo? Será que eles se sentem encorajados a ir adiante? Não é só Lava Jato. Castelo de Areia, até o nome já caiu como um castelo de areia. Lava Jato, e agora as pessoas... Porto Seguro. As pessoas sendo responsabilizadas, né, com o seu patrimônio. Então, assim, eu tenho muita preocupação com esse rumo. Tareia. Concordo com a Janaína, é um excelente ponto, porque não é fácil investigar corrupção, não é fácil processar grandes criminosos. Eu já atuei em vários casos também de combate à corrupção. Então, precisa muita coragem para investigar esses poderosos, né? Essas pessoas que têm um grande poder político, um grande poder econômico. E, sem dúvida, essa decisão vai enfraquecer essa coragem dos poucos operadores do direito que têm essa coragem. E, além disso, não só por esse caráter antipedagógico que vai ter, que vai impactar nos jovens
procuradores, promotores e policiais, tem as questões jurídicas também que não se sustentam, né? O Deltan, quando ele apresentou aquele PowerPoint, qual que era a finalidade? A finalidade era aquela coletiva onde em toda a fase da Operação Lava Jato era feita. Sempre que havia uma deflagração da operação, tinha uma coletiva de imprensa. Sempre que havia o oferecimento de uma denúncia contra um grande poderoso, seja um grande responsável por construtoras ou grandes políticos, sempre era prestado contas à sociedade, porque a sociedade tinha interesse no que estava sendo apurado. E é o dever do servidor público prestar contas para a sociedade. Então foi utilizado aquele PowerPoint de uma forma didática, para ficar mais fácil para o homem médio, para o cidadão comum e para a própria mídia entender qual era a acusação que pendia contra o ex-presidente Lula, qual era o implicamento dele na Lava Jato, qual era a função dele. Então, a finalidade era essa, era deixar claro e fácil a compreensão, né? Agora, o advogado do ex-presidente entendeu que ofendeu a honra dele e até a decisão do TSE, do STJ, perdão, a decisão era nesse sentido, que o Deltan teria empregado expressões que o Lula seria o general da organização criminosa, né, o comandante máximo, mas era um modo de explicar para o... Mas uma turma do STJ condenou o Lula pelos crimes. Exatamente. Esse PowerPoint, que era a apresentação para a mídia da primeira ação criminal oferecida contra o ex-presidente Lula. E foi por esses fatos que ele foi condenado. Ele foi condenado em primeira instância, ele foi condenado em segunda instância pelo TRF4, onde a pena foi elevada, e foi condenado pelo STJ, ou seja, a mesma corte que manteve a condenação do ex-presidente Lula foi a corte que condenou o ex-procurador Deltan a indenizar. E só um detalhe jurídico que é importante a gente explicar para todo mundo, Augusto. O STJ, ele foi contra a sua própria súmula. O que é súmula? Súmula é como se fosse uma regra de uma corte superior, uma lei, digamos assim, né? Quando uma corte superior, ele profere diversas decisões no mesmo sentido, é feita uma súmula. E a súmula 7 do STJ diz que o STJ não pode se debruçar sobre provas. O STJ não pode analisar o mérito da situação. E o que o STJ fez? Analisou o mérito, porque em primeira instância o Deltan foi julgada improcedente a ação contra ele, ou seja, o juiz de primeira instância entendeu que o Deltan não teria que indenizar o ex-presidente Lula. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que não havia nenhum tipo de dano a ser indenizado. O Tribunal de São Paulo entendeu que não houve excesso, que ele estava apenas cumprindo a sua função pública e se pautando pelo caráter da publicidade. E chegando no STJ, ele derrubou essas duas decisões e foi contra a sua própria súmula. Então, é uma decisão completamente injusta. Além disso, a ação foi proposta contra a pessoa do Deltan Dallagnol. Uma outra inconsistência, porque se supostamente ele se excedeu, né, partindo da premissa que ele se excedeu, no meu entendimento não houve excesso, ele era um procurador da República, um servidor público federal. Então, quando um servidor é demandado na justiça por eventual excesso, por eventual dano causado a terceiro, quem responde é o órgão público ao qual ele faz parte. No caso, seria a União Federal. Então, a União Federal que deveria ter sido processada, não pessoalmente o Deltan. Esse, inclusive, foi o voto da ministra Isabel Galotti, que foi voto vencido. Dos 5 ministros do STJ, 4 mantiveram essa condenação, digamos assim, e ela foi contra, né? Doutor Ives. De acordo com ela, apenas acrescentando mais um adminículo, é que, na verdade, essa condenação do STJ, ela parte do princípio que ele foi ofendido na sua honra. Acontece que quem leu a sentença do Moro, de 230 e poucas páginas, há provas, carradas de provas contra ele. Tanto é verdade que 3 desembargadores dos melhores do TFE, da 4ª região, também confirmaram. O próprio STJ, como disse a nossa eminente procuradora, e mais do que isso, acrescentando, 6 ministros do Supremo aceitaram e que aquelas provas demonstravam de que houve improbidade e que ele comandava. Houve um mensalão no seu governo, houve um petrolão no seu governo, e eu não estou falando por mim, eu estou falando do que disseram os magistrados. Agora, se alguém foi condenado por todos esses 4 instâncias, dizendo que ele tinha sido um administrador, um ímpro administrador, é evidente
que ele não pode ter sua honra afetada porque alguém disse antes que era aquilo que todos esses julgadores condenaram. Vale dizer, ele teve a sua honra afetada, o presidente Lula, segundo o STJ, eu concordo, o voto vencido da ministra Isabel Galotti, que é Isabel Galotti Rodrigues, porque ela é casada com um ministro do Tribunal de Contas da União, era o melhor voto. Tinha havido um julgamento e, por dizer a verdade, uma juíza de Brasília absolveu o presidente Lula. E qual foi a decisão dessa juíza? Absolveu o presidente Lula e mais 8 pessoas. Dizia o seguinte: as provas contra o presidente Lula são incontáveis. Eu tenho todos os indícios aqui no processo. Mas como eu estou proibida de examinar essas provas pelo Supremo Tribunal Federal, eu absolvo. Quer dizer, ela mostrou que se ela não tivesse proibida de examinar provas que provavam que efetivamente aquilo existiu, que 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, do STJ, do Supremo, tinham dito aquilo, a evidência, ela teria condenado. Então, eu só estou proibido de dizer isso porque o Supremo não me permitiu usar as provas. Então, o que eu posso concluir, meu caro Augusto Nunes, é o seguinte: o Brasil é o único país que tem corruptores, mas não tem corruptos.